Deputado André Ciliano, eu também, naturalmente, não queria deixar de me manifestar nessa sessão de encerramento. Demorei um pouco ali no canto, porque eu estava preparando as emendas ao relatório final que Vossa Excelência apresentou, protocolei emendas ao relatório, já que é de Vossa Excelência, eu não deixei de protocolar as emendas ao relatório final. Mas eu quero, na verdade, dizer que ouvi a leitura do relatório final e alguns aspectos me chamam a atenção, sem que me surpreendam, que eu venho acompanhando o trabalho de Vossa Excelência, mas, por exemplo, um valor muito expressivo devolvido aos cofres estaduais, acima de 420 milhões de reais. Ao mesmo tempo, uma dinâmica interna, que embora eu esteja apenas no segundo mandato, eu percebi que se modificou em relação à legislatura passada. Por exemplo, as comissões permanentes, as comissões especiais, passaram a ter uma dinâmica mais efervescente. Há comissões que, inclusive, eu não vou citar nenhuma, há comissões, deputado Maxi Lemos, que, na minha opinião, na legislatura passada, existiram apenas na formalidade e foram efetivamente ativadas nesta legislatura. Então, acho que é um elemento muito importante também desse relatório. Da mesma maneira, ressalto o número expressivo, os indicadores da produção legislativa, independentemente, aqui fazendo total abstração aqui de convergência e divergência sobre o conteúdo e o mérito dessas proposições, mas, assim, os indicadores da produção legislativa sobre os diferentes formatos, projetos de decreto legislativo, projetos de lei, projetos de resolução, entre outras formas, realmente é um número muito significativo, muito expressivo e que revela um esforço e trabalho dos diferentes mandatos, das diferentes bancadas, com suas perspectivas e visões de mundo. Também quero ressaltar algo que me parece que melhorou de forma acentuada, foi o aspecto relacionado, digamos, à compreensão de que o parlamento pode também, sobretudo neste ambiente, nesse espaço carregado de história, localizado no coração do centro da cidade, que o parlamento estadual pode também cumprir um papel importante na questão da cultura, no campo da cultura. E essa dimensão do parlamento foi muito fomentada neste primeiro ano desta gestão do André, nesta legislatura. Quero saudar muito a Subdiretoria Geral de Cultura. Acho que o André acertou em cheio com o Nelson, que conta com o auxílio luxuoso da Márcia, enfim, então uma dupla e uma equipe de muito valor e, de fato, a dimensão cultural tem se consolidado muito fortemente e positivamente no trabalho desta casa. Da mesma maneira, eu quero ressaltar um aspecto que me parece importante também, como balanço, o aspecto relacionado a esse esforço de melhorar a comunicação do parlamento com a sociedade. Eu acho que, para mim, o principal símbolo, há vários outros esforços, reconheço, mas o principal símbolo é, a partir do ano que vem, a TV Alerj operar em sinal aberto. Isso é muito importante ressaltar, porque isso vai favorecer, vai facilitar o diálogo, a interlocução, enfim, a compreensão por parte da sociedade do que acontece aqui. Mais críticas chegarão, mais observações chegarão, mas o que importa é que o Parlamento Fluminense seja o mais poroso, o mais transparente possível, e certamente ter a TV da casa operando em sinal aberto me parece fundamental. Saúdo o Luciano e a equipe da TV Alerj, e aproveitando a ocasião, aos jornalistas e as jornalistas que fazem a cobertura das nossas sessões aqui em plenário e cumprem uma missão indispensável, a difusão do trabalho legislativo. Da mesma forma, eu queria ressaltar, e neste ano 2019, que é o 5º ano que completo aqui, consecutivo, foi o primeiro que eu comecei a interagir mais enfaticamente com o Fórum de Desenvolvimento da Casa. Saúdo a Geisa e a sua equipe. Eu acho que a gente abriu um veio de cooperação muito importante. O Fórum é uma espécie de think tank, é um espaço de pensamento do Rio de Janeiro. É muito importante que esse espaço se amplie no Estado. O Estado do Rio de Janeiro, como Vossa Excelência sabe, foi prefeito de Queimados 2 vezes, mas não só porque foi prefeito de Queimados, mas era um prefeito que circulava pelo Estado e interagia com outros prefeitos. O Rio de Janeiro, durante muitos anos, durante décadas, pensou o Brasil, mas pensou pouco o Rio de Janeiro, né? Se a gente olhar, por exemplo, deputado Paulo Bagueira, um indicador entre outros, as faculdades de economia das universidades do Rio de Janeiro, os programas de pós-graduação em economia das universidades do Rio de Janeiro, raras são ainda, agora começam a brotar as linhas de pesquisa sobre desenvolvimento econômico fluminense. Pensa-se muito o Brasil, é importante que o Rio de Janeiro pense o Brasil, é um estado de vanguarda, mas é importante que escolas de pensamento, que pensem o nosso desenvolvimento estadual,
como nos ensinou Carlos Lessa, e na contemporaneidade economistas como Mauro Osório, como Bruno Sobral. Então, e ter o Fórum de Desenvolvimento como esse espaço também que ajuda a pensar o Rio de Janeiro e o seu projeto estratégico de desenvolvimento é muito importante. Quero ainda acrescentar um aspecto que talvez não tenha sido citado rapidamente no relatório, mas me parece algo enorme, ainda em fase de consolidação, que é o fato de que esta casa instituiu de forma pioneira, levando em conta todas as demais casas parlamentares do Brasil, desde o Congresso Nacional, passando pelas outras Assembleias Legislativas, pela Câmara Distrital e pelas câmaras municipais. Este foi o primeiro parlamento no Brasil que instituiu como fórum permanente, como instância permanente da casa, o Fórum Permanente de Diálogo com as Mulheres Negras. Experiência que depois foi replicada no Parlamento Municipal, na presidência de Vossa Excelência. Então, se inspirando na experiência do Legislativo Estadual. Então, eu acho muito importante ressaltar que o Parlamento tenha como instância permanente, não é um setor temporário, mas que alerge, assuma o compromisso, né, para a posteridade de estar aberta ao diálogo com as pautas, com as lutas, com as reivindicações das mulheres negras do Estado do Rio de Janeiro. Quero também ainda acrescentar um aspecto que me parece importante. Aqui o Luiz Paulo falou, e o Luiz Paulo é um interlocutor que tenho com frequência, um amigo pessoal, sobre a crise fiscal e sobre os problemas que afligem ainda a economia do Estado. Recuperação fiscal, estado de calamidade na administração financeira, são situações que revelam esse quadro crítico, mas nenhum desses dispositivos, e nós sabemos, tirará o Rio de Janeiro digamos, da crise fiscal estruturante, que a gente precisa ter para sair progressivamente desse quadro de crise, é o desenvolvimento de estratégias econômicas que produzam receitas novas e duradouras, receitas novas e longevas. E para isso o Estado tem que ter capacidade de formular um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social. Isso ainda está faltando, não é? O governo Witzel completa esse primeiro ano sem ter ainda apresentado à sociedade uma minuta, um esboço de um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social para debater, não é? E eu acho que essa é a missão, me parece, do primeiro semestre do ano que vem, tendo em vista que o regime de recuperação fiscal estará em vigência nesse primeiro período até setembro de 2020, é o prazo de vigência desse primeiro ciclo de 3 anos, que será prorrogado ou não a ver, não é? Mas eu acho que nesse primeiro semestre seria importante se o governo do Estado provocasse a sociedade fluminense, provocasse o parlamento, provocasse a sociedade civil, provocasse o Ministério Público, provocasse a Defensoria, provocasse as universidades com uma formulação de como que estrategicamente, no médio e no longo prazos, o Estado pretende sair desse quadro crítico, pensando em receitas novas, em linhas novas. Aliás, na nossa CPI da crise fiscal, em vários momentos, nós debatemos algumas possibilidades, e o relatório final, aliás, Vossa Excelência coordenou, não é? O relatório final abre pistas importantes, abre perspectivas importantes que podem ser insumos significativos para esse projeto estratégico de desenvolvimento de que falo. E acho que nesse projeto, não quero aqui ser exaustivo, mas eu queria acrescentar um elemento. Vossa Excelência se preocupou com isso em Queimados, Bagueira se preocupou com isso na Câmara Municipal, Niterói acabou de votar uma política específica na Câmara Municipal, reconhecer a economia popular solidária como um eixo importante, como uma parte importante desse projeto estratégico de desenvolvimento. Me parece muito sensível que essas atividades deixem de ser vistas como adereços, como curiosidades, como hobbies, como feirinhas, e sejam reconhecidas como atividades que geram trabalho e renda para centenas de milhares de pessoas no Estado do Rio de Janeiro, que sobrevivem dignamente e ainda por cima se emancipam com esse trabalho autogestionário que elas desenvolvem. Então, queria fazer essas considerações, queria ressaltar aqui a alegria da convivência, ainda que na diferença democrática, é importante ressaltar, com deputados e deputadas ao longo desse primeiro ano. Naturalmente que a gente interage mais intensamente com alguns e algumas. Eu tenho uma intensa relação com Renata, com Dani, com Mônica, com Flávio, com Eliomar, com Rejane, com o Mink, com o Luiz Paulo toda hora, durante a semana, no fim de semana, interagimos o tempo todo e aprendemos muito, né? Aprendemos muito nessa convivência. Eu quero agradecer ao conjunto de servidores da casa. Vossa Excelência falou, quero endossar
as assessorias de plenário, os serviços que atuam no plenário permanentemente, segurança, mesa diretora na figura do Marquinhos, mas todos os membros, a presidência através da Fabi, mas também todos os membros, a liderança do governo, embora seja um deputado de oposição, reconhecer a abertura para diálogo, dialogar não significa concordar necessariamente, mas abrir para o diálogo, e eu acho que o Márcio tem essa postura dialógica, e a sua equipe também manifesta essa postura. Eu quero saudar aqui o Rodrigo Abel, saudar a Milena, enfim, e quero completar dizendo que também o André Siciliano, nós temos divergências partidárias, isso é normal, aqui em plenário também, muitas vezes divergimos, que também é normal, mas é preciso reconhecer que o André tem uma capacidade de dialogar com as diferentes bancadas, com os diferentes mandatos, com as diferentes posições. Isso é muito importante, porque isso também transmite uma mensagem para o conjunto do parlamento. Aqui nós tivemos esse ano momentos tensos, momentos muito tensos, dentro da Alerj, no plenário da Alerj e até em atividade da Alerj fora das dependências da Alerj. Eu mesmo presenciei uma situação numa audiência pública na UERJ deplorável. Então, acho que ter a presidência transmitindo permanentemente essa mensagem, esse espírito de diálogo, mesmo na diferença, mesmo na mais contundente divergência de posição, é expressá-la no verbo, é expressá-la num projeto, é expressá-la numa parte, é expressá-la no discurso da tribuna, mas assim, descambar para outras formas de expressão da divergência, qualquer que seja a manifestação de violência, é absolutamente inaceitável, e ter o André na presidência nesse sentido ajuda muito, porque ao invés de colocar lenha na fogueira, ao contrário, ele se coloca tentando reafirmar sempre esse espírito dialógico. Isso é importante, André, que ainda que na divergência, não importa isso aqui agora, mas o parlamento teve momentos tensos esse ano aqui, e acho que se estivéssemos sob outra presidência, com outro estilo, todos nós somos dados a rompantes, assim você também é normal. Agora, assim, a mensagem que você transmite, de que o parlamento precisa dialogar permanentemente com a sociedade como um todo, e internamente, isso me pareceu fundamental para apaziguar e acalmar os ânimos em momentos que as coisas pareciam que iam degringolar. Portanto, eu quero aqui fazer esse registro mais geral e desejar que Deus, que Oxalá, que todos os santos, todos os orixás nos protejam, guiem e iluminem na continuidade da nossa trajetória. Viva o Rio de Janeiro, viva o povo fluminense.